O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a fazer críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao tarifaço que o líder americano vem promovendo contra diversas nações, incluindo o Brasil. Em uma reunião bilateral com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, hoje em Moscou, Lula defendeu o multilateralismo e disse que Trump desrespeita outros países. Só que o presidente brasileiro está na Rússia para a celebração dos 80 anos da vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista. E Lula está ao lado de ditadores e de governos ultraconservadores em um país que invadiu a Ucrânia. Então vamos ver e ouvir o que disse Lula. As últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo de forma unilateral joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra muitas vezes do respeito à soberania dos países que nós temos que ter. Esta minha visita aqui é para estreitar e refazer com muito mais força a nossa construção de parceria estratégica. O Brasil tem interesses políticos, interesses comerciais, interesses culturais, interesses científicos e tecnológicos com a Rússia. Por seu lado, a Rússia deve ter muitos interesses com o Brasil. Somos duas grandes nações, em continentes opostos, fazemos parte do Sul global e nós temos a chance de, nesse momento histórico, a gente poder fazer com que a nossa relação comercial ela possa crescer muito. Lara, a gente tem ainda a fala do presidente Vladimir Putin, mas antes gostaria de fazer algumas considerações. Eu já tenho aqui feito críticas ao presidente Lula já nos últimos dias, porque, olha, e fui discordado, inclusive, com os meus colegas aqui de bancada. Eu não acho que Lula deveria ter ido para a Rússia neste momento. E tem aquele argumento, mas são parcerias comerciais importantes para o Brasil. Primeiro que Lula está visitando um país que invadiu o outro, está tomando terras da Ucrânia, matando pessoas e causando um grande conflito na Europa e uma instabilidade naquela região também fortíssima. Nós estamos aqui com um escândalo do INSS, era importante sim a presença do presidente Lula aqui no país para resolver e dar uma resposta mais concreta à população. Como ele não faz isso, a oposição acaba tendo espaço aí nas redes sociais, como aquele vídeo viralizado do deputado federal Nicolas Ferreira. E mais feio ainda para o Brasil é a gente ver o nosso presidente ao lado de ditadores e governos ultraconservadores. Enfim, eu continuo com a minha posição, acho que Lula não deveria ter ido para a Rússia. Mas nós temos então o presidente lá, num país estrangeiro, participando dessa solenidade. E o que se apurou de bastidor aí em Brasília, Lara? Léo, a ida do presidente Lula à Rússia neste momento e a viagem que continua nos próximos dias, quando ele também visitará a China, tem algumas interfaces importantes. Primeiro, o intuito inicial do Palácio do Planalto com essa missão oficial do presidente Lula, que inclusive foi acompanhado por um representante da Câmara dos Deputados, no caso o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, e também pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, existe ali uma intenção de demonstrar que o Brasil atua de forma independente no cenário político externo. Claro que existem esses poréns que foram apontados por você e que vão acabar pesando na balança. Primeiro, eu gostaria de citar a questão do INSS. Neste momento, Lula se afasta do Brasil, se afasta dessa polêmica do INSS e, de certa forma, acaba também concluindo, na verdade, esse processo de descolamento da imagem dele do escândalo do INSS. A gente viu que ficou ali muito concentrada, num primeiro momento, no então presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Logo em seguida, isso escalou
para o ministro Carlos Lupe, e a demissão do Lupe dá uma freada nisso. Ao mesmo tempo, a gente tem que essa viagem é muito importante no sentido que ela fortalece para o presidente Lula os laços que ele tem com Davi Alcolumbre, que neste momento tem o Palácio do Planalto em mãos. Davi Alcolumbre é quem de fato mexe as peças, movimenta as peças ali no Congresso Nacional, e foi graças a ele que a oposição não protocolou nesta semana o pedido de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com o intuito de investigar as fraudes no INSS. Então, Alcolumbre consegue adiar, hoje a oposição já fala em pedir a instalação dessa CPMI mais para o final desse mês de maio, então ele consegue empurrar para tentar esvaziar um pouco esse cenário do escândalo aqui em Brasília. Fica mais um favor para Lula na conta de Alcolumbre. Ele ganha aí mais alguns pontos para cobrar lá na frente, é claro, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, então essa viagem fortalece a relação dos dois e também tem a intenção de descolar, de fato, a imagem, do presidente Lula desse escândalo do INSS, deixar ali concentrado no Ministério da Previdência, agora já com peças trocadas. Esse afastamento também, como eu disse anteriormente, tenta mostrar uma independência do Brasil no cenário da política externa e também da política econômica na conjuntura internacional. Então, a gente tem essas variáveis que pesam na balança a favor da viagem do presidente Lula. E em relação, por exemplo, você citou a questão do vídeo do deputado Nicolas Ferreira. Ele escalou ali os seus principais combatentes para tentar diminuir o impacto desse vídeo, que, por exemplo, não viralizou tanto quanto o vídeo do Pix, mas viralizou sim, teve um grande impacto, como sempre tem os vídeos que são feitos pelo deputado Nicolas Ferreira. Ele é essa personalidade escalada dentro da oposição e do PL para fazer essa interface das redes sociais com o público direto, com os eleitores, e tentar também arregimentar esse público e convertê-lo em votos nas eleições. Pois bem, Lula escalou, Lula se distanciou neste momento e deixou ali por conta. Claro que outros problemas aqui em Brasília foram surgindo e acabaram silenciando um pouco essa questão do INSS, principalmente nas últimas horas. Por exemplo, a questão do Alexandre Ramagem, a manifestação, a caminhada, como preferiu chamar, do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em Brasília, alguns outros fatores que foram movimentando, incrementando mais tempero à cena de Brasília, que não ficou só concentrada na questão do escândalo do INSS. Agora, em relação ao alinhamento que pode demonstrar de Lula com regimes autoritários e ditatoriais, é inevitável que isso vai acontecer. O repórter Levi Guimarães, que é nosso setorista de Planalto aqui em Brasília, preparou uma reportagem que vai ser publicada amanhã no otempo.com.br, em que ele detalha algumas dessas figuras políticas que estarão ao lado do presidente Lula nesses eventos dos 80 anos do Dia da Vitória, né, que marca o aniversário da derrota da Alemanha nazista. Pois bem, uma dessas figuras é justamente Nicolás Maduro. A gente sabe que o governo brasileiro cobrou de uma forma pouquíssimo enfática a Venezuela pelo resultado das eleições, né? Lula falou muito sobre a questão das atas, mas de forma alguma cobrou, por exemplo, uma postura mais enfática da Venezuela para resolver os problemas que foram apontados e as supostas fraudes eleitorais que foram apontadas por toda a comunidade internacional. Ali também Lula vai se encontrar, por exemplo, com o Xi Jinping, que é o grande representante, o grande nome ali da China, que é hoje a principal potência a fazer frente aos Estados Unidos nesse cenário de tarifaço. Então Lula quer tentar demonstrar uma certa independência externa, mas está ali ao lado desses aliados, né? Lula, inclusive, vai visitar a China nos próximos dias. Bom, além disso, é importante dizer que há, sim, representantes de regimes democráticos que vão participar dessas cerimônias, dessas celebrações na Rússia, mas são representantes de países que mantêm um alinhamento histórico com a Rússia. E isso coloca mais um tempero no caldo da relação
indigesta entre o Brasil e a Ucrânia, principalmente desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu para este terceiro governo dele. A gente sabe que Lula não mantém uma relação muito boa com Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, país que vive nesse conflito já bastante duradouro com a Rússia. Então a gente precisa saber como isso vai reverberar lá na frente, principalmente em outros encontros que esses presidentes podem vir a ter. Lara, a gente tem inclusive uma arte que nós preparamos para os nossos espectadores, mostrando alguns desses governos autoritários que estão lá. E a maioria você já citou. Nós temos aí o Xi Jinping, presidente da China, tem também Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Muitos governos, inclusive o governo americano, considera Nicolás Maduro um ditador. Nós temos também o presidente de Cuba, o Miguel Díaz-Canel. Tem também o Alexander, que é presidente da Bielorrússia, grande aliado de Vladimir Putin. O capitão Ibrahim, líder interino de Burkina. Tem também Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina. E o Robert Fico, que é primeiro-ministro da Eslováquia. Então nós temos aí alguns nomes citados que estão também em Moscou para o aniversário de 80 anos da vitória contra a Alemanha nazista. A gente tem também, Lara, uma fala do presidente russo, Vladimir Putin, ele ressaltando e destacando o Brasil, dizendo que o nosso país é importante para a Rússia e que a intenção da presença de Lula lá em Moscou é fortalecer laços. Hoje eu gostaria de dizer que as nossas relações estão desenvolvendo e mantemos os contatos nos níveis mais altos. O senhor sempre recebe os representantes da Rússia quando vem para o Brasil com visitas oficiais. Desenvolvemos o comércio bilateral. Gostaria de notar que o Brasil é responsável pela grande parte do nosso volume comercial com os países da América Latina e Caribe. A Rússia é um grande exportador de derivados de petróleo, de fertilizantes para o mercado brasileiro. E o Brasil mantém as posições de liderança nas importações da Rússia dos produtos alimentares. Interagimos na arena mundial estreitamente. Nós vamos falar sobre isso posteriormente, mais tarde. São tais locais como ONU, BRICS, G20, e eu fico muito feliz com essa oportunidade de discutir com o senhor, excelentíssimo senhor presidente, essas e outras questões que com certeza representam um interesse mútuo. Então a gente tem aí a fala de Vladimir Putin exaltando o Brasil. A Lara vai comentar sobre BRICS, né, Lara? Mas só fazendo aqui um parênteses, porque em momento algum falou-se sobre Ucrânia, né? Meio que foi um tabu ali, nem parecia que a Rússia está em guerra contra o seu país vizinho. No discurso, durante o desfile militar, um desfile militar inclusive que durou pouco mais de 1 hora, todos os líderes ficaram ali num camarote de honra, e foram dezenas e dezenas de tanques, mísseis, mais de 10 mil soldados fazendo o desfile, mostrando esse poderio bélico, né, da Rússia. Olha só, são imagens impressionantes, mostrando todos esses soldados, todos esses militares apostos ali, muitos canhões, tanques e mísseis balísticos. Em momento algum, neste discurso, Vladimir Putin citou a guerra contra a Ucrânia. Lula também, em momento algum, citou este fato. Ou seja, parece que esse assunto ficou realmente fora da pauta, né, Lara? A Lara perdeu o retorno, mas daqui a pouco a gente retoma essa conexão com Brasília. E era o que eu dizia, a gente ainda continua assistindo essas imagens impressionantes do desfile militar na Rússia nestes 80 anos, aniversário de 80 anos, em que a Rússia e seus aliados conseguiram vencer a Alemanha nazista de Adolf Hitler. Imagens de Moscou de hoje mais cedo. Lula já tem 2 dias que está presente na Rússia e daqui a pouco, daqui a alguns dias, segue para a China. Agora sim, a gente tem Lara. Lara, eu comentava justamente isso, que a Ucrânia ficou fora da pauta lá nesse discurso, tanto de Putin quanto de Lula. Exatamente. Esse tema é um tema bastante polêmico e que pode gerar certa animosidade do presidente Lula com o presidente
Vladimir Putin. Então, eles evitam esse tema de fato, e até porque Lula não pode ficar tomando partido o tempo todo da questão da Ucrânia. Lula, inclusive, já teve muitas declarações públicas que repercutiram muito mal com Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Léo, eu queria aproveitar e citar duas questões nessa relação Brasil-Rússia. A primeira delas vale a gente lembrar que o Putin já foi convidado pelo Lula para visitar o Brasil, mas tem um fator muito importante nessa equação, que é um pedido de prisão contra ele emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Então, como ele se deslocaria para o Brasil e chegando ao Brasil, que é um signatário do Tribunal Penal Internacional, o país não prenderia Vladimir Putin? Existe essa questão e geraria, de fato, uma grande incerteza diplomática, uma eventual vinda de Putin ao Brasil. Um outro ponto muito importante é que o Brasil hoje preside o BRICS e a gente vai ter a cúpula do BRICS aqui no país no meio deste ano. O BRICS inclui aí tanto a China quanto o Brasil e a Rússia, que são 3 países muito importantes nessa sigla. E aí a gente tem um ponto bastante interessante, que já existia uma discussão no âmbito do BRICS de uma redução da dependência desses países do dólar. E aí a gente tem um tempero, um molho nessa equação, que é justamente o tarifaço de Donald Trump e as recentes posturas do presidente norte-americano. Então isso deve ser trazido sim para a discussão. Acredito que eles podem inclusive já ter iniciado essa discussão durante essa passagem do presidente brasileiro pela Rússia, e é uma discussão que vai reverberar também durante a cúpula do BRICS neste ano aqui no Brasil. Lara, isso faz todo sentido. O Lula, falando sobre essa prisão do Tribunal Internacional, o Lula falou que em terra brasileira ninguém seria preso sem autorização dele, mas não é bem assim, né? Politicamente falando, talvez ele até pode fazer esse tipo de declaração, mas o Brasil é signatário, né? E Vladimir Putin também não é bobo nem nada, ele acho que não vai arriscar a sair da Rússia neste momento e ir para lugar algum, até porque ele está em guerra, né? Então ele, como um bom general, ele não vai abandonar esse posto. Exatamente. Inclusive, na reportagem do Levi, que sai logo amanhã em O Tempo, ele detalha exatamente esse cenário e quais são as tensões e também as relações, a importância das relações entre Brasil e Rússia e o que leva o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a visitar este país e prosseguir com a viagem para a China nos próximos dias.